Porque a minha esposa é absolutamente perfeita. Não tem nem discussão. Tudo primeiro é a falta de concordância sobre conceitos básicos, sobre o que é capitalismo, sobre o que é socialismo, sobre a compreensão do que as diferentes ideologias estão pregando. Né? Nesse caso, por exemplo, da ideologia socialista, nem sequer a Hannah Arendt, que nas origens do totalitarismo faz críticas severas ao stalinismo, nem sequer ela equivale às duas ideologias, né? O nazismo e o socialismo. Ela diz que são coisas distintas. Os objetivos são muito distintos. Então, assim, embora os resultados tenham sido sociedades autoritárias, mas o socialismo não prega isso. E entra na questão do capitalismo também. O que é capitalismo? Né? E aí, para isso, eu quero só citar aqui um trechinho desse livro aqui. Aí. Ó, se liga. Ele vai citar um trechinho do livro, hein? Vai citar um trechinho do livro. Atenção para o trechinho do livro. Mencionei anteriormente, que é The Relentless Revolution, A History of Capitalism, da Joyce Appleby, que seria A Revolução Incansável, uma história do capitalismo. E aí a gente entra aqui na página 6, logo no começo do livro, sobre uma definição do capitalismo. O que é capitalismo para os autores que trabalham com esses tópicos, e a Joyce Appleby não é marxista. Então, assim, vamos começar com uma autora que não é nem comunista nem socialista. É do seguinte aqui, olha. A palavra capital ajuda a definir qual é a minha pegada nessa jornada histórica. Capital é o dinheiro destinado para um uso particular. O dinheiro pode ser socado embaixo do colchão para os dias difíceis ou para gastar numa loja. De qualquer maneira, ainda é dinheiro. Só se torna capital quando alguém investe esse dinheiro em um empreendimento com a expectativa de obter um bom retorno nesse esforço. Ou seja, capital é uma produção que você tem, é uma estrutura que você tem, pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa que se valoriza. Não é isso? Você tem uma capacidade de investir, você não vai guardar no colchão, você não vai colocar dinheiro, não é capital. Então, veja, capital é o quê? É uma estrutura qualquer que é colocada em processo de autovalorização. Certo? É isso. Que gera um processo de acúmulo. Não é que só existe capital na sociedade capitalista, mas na sociedade capitalista você tem um processo de generalização do capital, em que, sobretudo com a forma de trabalho que a gente tem, se transformando num trabalho assalariado, você impulsiona a sistematização de uma sociedade baseada no movimento de valorização do capital. Isso é capitalismo. Tá bom? Tranquilo? Ele explicou isso, eu tentei dar aqui um explaining, né? Falar a mesma coisa que ele diz com outras palavras, dizer, quem dizia isso? Marx, certo? Tem um cara num texto chamado Capital, que ele explica como essas coisas funcionam, tá bom? Então, beleza. Então, todo mundo, certo? Todo mundo que está pensando sobre capitalismo diz, capital é isso. Você pode ter R$50 no CDB se valorizando? Sim. Isso significa que você é capitalista? Pode ser que você entenda que sim, mas a questão que se coloca é, não, o capital de Marx não é para separar quem é capitalista de quem é trabalhador. O que ele está dizendo é que, com o processo de desenvolvimento do capitalismo, as pessoas vão ter cada vez mais dinheiro e aí elas não vão precisar trabalhar mais, algumas poucas pessoas, e elas vão engolindo o sistema de acumulação. O sistema de acumulação vai engolindo, e aí você vai diferindo, vai se separando. Aí você vai ter pessoas que vivem de trabalhar e pessoas que vivem do capital. Esse é o processo que se dá na história. Cada vez você vai ter menos pessoas com um capital em quantidade maior, e essa é a tendência do sistema. Pronto, é isso. Tá bom? Tranquilo? Mas o processo do capital é esse que o Henry falou. É zero incrementos, zero coisas a acrescentar, tá certo? O que é o capital? É esse dinheirinho que ela está falando que está se autovalorizando no investimento. Tá bom? Beleza. Então vamos ver o que ele vai falar. Olha só. De maneira simples. Capital só se torna capital quando alguém usa para ganhar mais dinheiro. Isso, exatamente. Marx já dizia isso, todo mundo diz isso, ninguém discorda, os liberais dizem isso, os conservadores diziam isso. Por que pararam de dizer? Vamos descobrir. Geralmente produzindo algo. Então, assim, essa é a definição de capital. Isso, não existia capitalismo na sociedade, na Mesopotâmia, isso, perfeito. Na Grécia Antiga, não existia isso. E a palavra capitalismo, né? Na Grécia existia sim. Só que isso não era o sistema, não era a base da produção do sistema. Portanto, na Grécia não há sistema capitalista, ainda que haja processo de acumulação de capital, certo? Se chama D', MD.
você tem dinheiro que você coloca na mercadoria para se transformar em mais dinheiro. Esse processo de acumulação existia sim na Grécia, mas não era a base da produção grega. O Gustavo está sempre citando isso, inclusive corrigiu, torço para que ele tenha corrigido algumas afirmações que ele fez no passado, com base em ter assistido nossos vídeos ou ter visto comentários nossos de maneira indireta, porque teve uma vez que ele já até fez uma afirmação lá no passado que era meio estranha e tal. Mas é isso. Então, assim, tem capital, tem dinheiro na Grécia, tem capital na Grécia? Tem. Tem capitalismo? Não, porque não é a base do sistema de produção, tá? Não tem. Vamos lá. De acordo com os autores, só vai ser utilizada para designar esse momento histórico quando você tem sociedades que são tinha mercado na Grécia, inclusive o nome do lugar onde acontecia política lá na Grécia era Ágora, e a Ágora era um mercadinho no centro de Atenas. E você tinha o Pireu, e no Pireu tinha mercadinho no Pireu. Então tem mercado, tem acumulação, só não é a base da produção, tá? Então não é a base da produção grega, porque o trabalho grego é de base escrava. Então os comerciantes, inclusive em Grécia, boa parte deles eram estrangeiros e nem tinham direitos políticos dentro de Atenas, por exemplo, que era o grande organizador de um mercado internacional, digamos assim, ali na área grega. E isso assim, eu não estou inventando a roda, não precisa ter lido autores de segunda, terceira, quarta, quinta ordem, é só você pegar o Tucídides e ler o livro primeiro. Lê o livro primeiro do Tucídides, que você vai ver toda a descrição disso, inclusive a consciência de que a formação de certas cidades beira-mar, digamos assim, tem tendências a ser cidades comerciais, tá? Então isso existia, comércio existia em Grécia, comércio existia entre os fenícios, comércio existia, formação e inclinações para acúmulo existia. O que não existia era que isso não baseava as sociedades, tá? Não baseava as sociedades. O trabalho dessas sociedades era basilarmente escravo, tá bom? O nome do autor é Tucídides. Tucídides. Focadas no acúmulo de capital, que é o estudo que o Marx faz, né? Quando o Marx escreve Capital, ele está estudando o que foi essa transição de sociedades que não tinham esse fundamento para sociedades fundamentadas no acúmulo de capital, que Isso. é o que a gente vive hoje, né? Então, assim, sei lá, há 2, 3 séculos quase, a gente vive sociedades que são capitalistas. E é claro que nesse sentido a gente pode pensar que muito do que se deu anteriormente, o mercantilismo, por exemplo... Não, e o Gustavo, veja só, vou aproveitar isso, ó. O Tarcísio falou, no debate do Gustavo, fala como os filósofos gregos achavam ridícula a ideia de investimento de prata nas minas de Laurion. Ele tá cada vez... Ele falava que tinha umas minas lá de prata, ele já citou as minas de Laurion, já deu nome para as minas. Tem que citar os autores, ele já está citando os autores. Ele citou Platão, e eu vou dar os textos, tá? Platão, livro 1 da República. Platão, o livro 1 da República. Aristóteles, livro 1 da Política e livro 5 da Ética Nicômaco. Ele cita Sófocles. Deus chamado dinheiro é de Aristófanes, né? Deus chamado dinheiro. Eu não sei, ele sempre cita Sófocles. Eu tô para descobrir qual é o autor qual é a obra que Sófocles faz a crítica à acumulação. Eu não conheço. Eu queria saber qual é. E ele nunca fala, pô. Eu fico chateado com isso. Mas vai lá, podem anotar, tá? Podem anotar. Se alguém tentar perguntar, ó, Aristóteles, livro 1 da política. Aliás, Aristóteles é usado no Capital. No Capital, o Capital menciona isso. Né? Aristóteles na Política, livro 1, e Ética Nicômaco, livro 5. Que ele vai comentar que o acúmulo de dinheiro por acúmulo de dinheiro deixaria as sociedades completamente doentes. Se as profissões todas fossem pelo acúmulo, as sociedades ficariam doentes. Na República de Platão, livro 1, Sócrates diz: as guerras acontecem por causa da eventualidade de que as sociedades ficam doentemente igual sociedade de porcos, querendo consumir cada vez mais. Então, as guerras acontecem por essa necessidade de acúmulo, certo? Livro 1 da República de Platão. Livro 1, caralho, tô falando merda. Livro 2 da República. Um Deus chamado dinheiro fala por si só, né? Uma peça de comédia de Aristófanes. E o Sófocles eu queria saber qual é. Eu quero saber quem é. Onde eu tava? Mas tá, então por que mudou, gente? Se todo mundo concorda.
as expansões coloniais, elas são as precursoras do que vai acontecer depois no capitalismo. E é claro também que a gente pode imaginar que tem milhões de mortos com base nisso, né, de exploração, por exemplo, lá a exploração do Congo, né, pela Bélgica, que foi um processo brutal, devastador de exploração colonial. Isso já na era moderna, né, não foi no 1500, no século XIX. Ele chama moderna como contemporânea, né? Não, tudo bem, tudo bem. O que ele está chamando de era moderna é a idade contemporânea, né? Porque quando ele cita 1500, você está falando da era moderna. Você está falando de idade moderna. E esse é um pouco o ponto, tá? A divisão francesa é funcional, embora os pós-modernos queiram destruir a divisão. A noção de idade moderna com a queda de Constantinopla é porque a queda de Constantinopla ela acontece exatamente logo na bereba das grandes navegações. Inclusive tem uma pitada de influência nisso, tá certo? Cair Constantinopla do lado de cá tem uma pitada de influência da virada para as grandes navegações. E no período moderno se desenvolve o capitalismo, é isso mesmo. No período moderno se desenvolve o capitalismo. Vai surgir bases das estruturas que são administradas no capitalismo. Os sistemas bancários vão começar a surgir, você vai ter a formação da Bolsa de Valores, tudo no período moderno, na Idade Moderna, ou seja, de 1453, não é isso? Até 1789. Ali está se formando o capitalismo, enquanto você ainda tem sistema feudal por debaixo. Enfim, é isso. Eu ia fazer esse comentário aí. Então, assim, o massacre dos indígenas são coisas que são processos que se deram já no momento no qual imperavam nações capitalistas. Então, assim, não dá a menor dúvida de que muita gente morreu por causa do capitalismo. Então, assim, talvez muito mais, inclusive, do que em nações socialistas. O argumento do Gustavo Machado de, olha só, você quer pôr morte nas costas do socialismo, mas o capitalismo tem mais, ele é um argumento ruim, porque ele não apazigua a inquietação de muita gente em relação à ideia de comunismo e de socialismo. Ele simplesmente diz o seguinte: não é a ideia de comunismo e de socialismo, é a ideia de revolução. A ideia de revolução. Guarda aí, vocês anotem aí. A gente vai ter que falar sobre revolução, tá, gente? Anotem aí. Porque revolução, sobretudo para os web comunistas, é sempre assim, é quando a gente pega em armas e toma o poder. Isso não é revolução, tá, gente? Eu vou dizer para você, a gente vai fazer um grande vídeo longuíssimo sobre o conceito de revolução e a ideia adotada por Marx, tá? A ideia, eu vou dar um spoiler aqui, Se você fala de Revolução Francesa, certo? Se você fala de Revolução Francesa, o que acontece é o seguinte: você tem a manifestação, a criação do sistema, de um sistema capitalista, só que ele está amarrado. Ele está amarrado por estruturas feudais. E aí, quando vem a Revolução, ela fala assim, tá vendo essas estruturas feudais que estão tentando amarrar o desenvolvimento do capitalismo francês? Acabaram, certo? Enquanto na Inglaterra não aconteceu com o processo desta forma, de tipo assim, você tirar na canetada. Você não tira na canetada. Como é que foi o processo que aconteceu na Inglaterra 100 anos para trás, que é aquilo você teve você teve uma revolução política, se você quiser chamar assim, né, chamada Revolução Gloriosa. Você teve uma transformação política que, da forma que aconteceu na Inglaterra, foi uma forma em que foi mais orgânica. Você percebe? Na Inglaterra acontece de uma forma mais orgânica. As leis vão sendo colocadas, você não precisa explodir a cabeça do rei no meio do caminho para operar esse processo de transformação, onde todo marxista vai te contar, com base na obra de Marx, o processo dos cercamentos, o processo da exclusão gradual do pessoal do campo da Inglaterra, uma exclusão gradual do campo da Inglaterra, e aí o Gustavo também sempre menciona que você tinha leis de vadiagem para a pessoa não ficar parada, para ser obrigada a trabalhar. Pois bem, isso que aconteceu com essa cara na Inglaterra, na França aconteceu assim, ó, acabou essa porra de feudalismo. Quero saber. Não quero conversa, acabou. Acabou essa porra. Aliás, acabou o calendário cristão. Aliás, acaba a escravidão também no bojo. Não quero nem saber, certo? Os caras saíram dando canetada e acabando tudo, certo? Então foi um processo muito mais intenso, abrupto e violento, tá? É importante dizer isso para vocês. Eu vou ensinar isso para vocês sobre a Revolução Francesa. Muita gente que estava muito feliz com a Revolução Francesa, depois que vivenciou a Revolução Francesa, pensou assim, caralho, que porra que a gente fez, certo?
Mas o que Marx faz com isso? Ele olha para a Revolução Francesa, ele não olha para a Revolução Francesa do ponto de vista moral, para fazer um elogio a ela. Olha como são maravilhosos os revolucionários franceses. Ele diz assim, ó, o sistema francês era de um jeito que ele só tinha como explodir daquela forma. Ele só tinha como explodir daquela forma. A contradição no seio da França era muito intenso. Só tinha como acontecer dessa maneira, com explosão gigantesca. Eu sei que na Inglaterra foi violento, como nos Estados Unidos foi, camarada Matheus. Mas há uma diferença de gradação, entende? Na França é uma explosão. É muito rápido que tudo acontece. Enquanto na Revolução Inglesa, embora tenha violência, embora tenha aquela disputa lá da Revolução Gloriosa, etc. e tal, nos Estados Unidos, aliás, sabe por que começa a Revolução Francesa? Porque a França estava ajudando os Estados Unidos a se libertar da Inglaterra, ajudando com dinheiro, com exército, com treinamento. Então, não estou dizendo que a Revolução Inglesa não foi violenta, é claro que foi violenta. O que eu estou dizendo é que é menos, a explosão é menos intensa, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Certo? A explosão que acontece na França é muito intensa. A transformação é muito rápida. Só para vocês terem ideia, você vai fazer um vídeo de Revolução Francesa, ela demora, né, nas internet aí, ele vai demorar 1, 2, 3 horas. Mano, são 10 aninhos, porra. Em 10 aninhos, você saiu de um projeto de monarquia constitucional para uma república conservadora, para um imperador, em 10 anos, pô. Em 10 anos, entende o que eu tô dizendo? Em 10 anos, mano. Em 10 anos você saiu de um projeto que era vamos colocar uma constituição para o rei, para vamos matar o rei, para vamos matar esse cara que tá liderando a gente que mandou matar o rei, para um imperador. Em 10 anos, pô. Entende o que eu quero dizer? E aí ainda tem a Comuna de Paris, ainda tem isso. Ainda tem a comuna... Mas veja, foi muito rápido, foi certo? E aí o que o Marx diz? O Marx não está fazendo elogio moral. Marx não é moralista. Ele está dizendo assim, ó, aconteceu na França desse jeito